Então, vamos prosseguir. Ministro Estou me retirando, tá, Rogério, presidente, que eu tenho qual voto. que Vossa Excelência pretende julgar? É o HC 805. Desculpa. 805 não tem... HC, É um absurdo, né? HC Esse caso é 663, absurdo. 610. 710. 663, 710, de São Paulo. Tá certo. Então, Vossa Excelência pode relatar, Excelência. Só, presidente, infelizmente, aqui nós estamos diante de mais um caso, como o ministro Sebastião já qualificou, um caso, um verdadeiro absurdo, uma situação que custa acreditar que tenha ocorrido, né? Houve um roubo e teria sido praticado por 3 pessoas. Um dos acusados foi, de acordo com a investigação, apontado como autor do roubo, e a polícia foi cumprir o mandado de prisão e o prenderam em casa, uma prisão temporária. Os filhos deste suspeito acompanharam o pai à delegacia para prestar o apoio e, na delegacia, resolveram fazer o reconhecimento formal desse suspeito e colocaram os 2 filhos para integrarem o alinhamento, né, como dublês, né, um filler. E qual não foi a surpresa, digamos assim, quando um dos filhos foi reconhecido como coautor, junto com o pai. O ato era destinado, portanto, apenas ao reconhecimento do suspeito e acabou resultando também no reconhecimento do paciente, e foi apenas isso, sem nenhuma prova adicional, que levou à condenação dele. Ou seja, para a pouca confiabilidade dessa prova, isoladamente considerada para um juízo de condenação, aqui há uma total ilegalidade do ato, visto que colocado o suspeito de meia-idade ao lado de seus filhos, muito mais jovens, sem outras pessoas, e sem observar que o reconhecimento formal não pode ser feito com alinhamento de mais de um suspeito por vez. Se a polícia tivesse alguma desconfiança de que os filhos haviam praticado também o crime, cada um deles deveria ter sido objeto de um reconhecimento com outras pessoas, e não juntamente com o pai, e numa situação de total dessemelhança das características das pessoas a serem reconhecidas. Além disso, senhora presidente, vejam como a situação parece kafkaniana, né? A defesa trouxe indicações plausíveis que atestariam uma alegada inocência do ora paciente. Primeiro, apresentou 3 testemunhas que declararam que esse rapaz trabalhava como entregador numa lanchonete e estava a serviço no momento do crime. Segundo, o laudo de assistente técnico apresentado pela defesa afirmou que as características físicas do réu são incompatíveis com as dos 3 indivíduos que apareceram nas filmagens das câmeras de segurança. Terceiro, era pouco plausível que o réu, se tivesse efetivamente tomado parte do roubo, iria até a delegacia acompanhar seu pai, principal suspeito do crime, e ainda aceitar participar como dublê de reconhecimento perante os ofendidos, arriscando-se, portanto, a ser reconhecido. E mais, o coautor do roubo, que se considerou ser o ora paciente, estava, como visto na filmagem do local, com o rosto parcialmente coberto durante a ação delituosa. Então, esses fatores somados fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, que foi esse reconhecimento, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência e de um de seus consectários, a regra do indúbio pro réu, ante a carência de um estándar probatório mínimo para a condenação. Com efeito, a condenação de alguém em um processo penal não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, como sabemos, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. Ou seja, o magistrado aqui de primeiro grau, ou a magistrada, não sei, assim eu prefiro nem ver,
simplesmente ignorou as evidências que foram trazidas para a defesa e preferiu se apoiar numa prova produzida numa delegacia de modo absolutamente irregular, jogando por terra a presunção de inocência. Na verdade, inverteu sim o ônus da prova, porque deu como provado um fato que, no mínimo, era duvidoso. Só não é mais grave porque esse ato de reconhecimento foi feito antes da mudança da nossa jurisprudência, mas, ainda assim, do ponto de vista do conjunto probatório, há uma clara violação à regra mínima que sustenta qualquer condenação, que é a existência de prova, além de uma dúvida razoável. O rapaz está preso, portanto, há cerca de 3 anos, e é por isso que eu fiz questão de julgar hoje, está preso desde fevereiro de 2019, aliás, 4 anos, né? 4 anos. Por conta de uma... Eu não vou adjetivar aqui a conduta para não parecer leviano, mas por conta de uma situação dessa gravidade, de uma decisão judicial absolutamente divorciada do que se entende como um devido processo legal. Então, eu trouxe aqui o caso. Poderia ter decidido isso monocraticamente, mas, como eu sabia da sessão de hoje, eu corri para trazer o processo hoje para julgarmos colegiadamente, para exortar a magistratura e ao Ministério Público a ser mais vigilante no exame dessas questões que dizem respeito a uma prova que, como já temos decidido várias vezes, não tem robustez epistêmica para lastrear uma condenação quando não encontra apoio em outras provas. Isso está ainda acontecendo, esse caso, menos mal, é antigo, mas espera-se que isso não ocorra mais, né? Então, aqui eu proponho a concessão da ordem para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo, objeto do processo, com a imediata expedição do alvará de soltura. Imediata. É como voto, senhora presidente. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto e continuo lamentando que situação como essa aconteça. Ministro Sebastião. Eu parabenizo o ministro Rogério e eu chamo a atenção, acho que isso só vai acabar quando o Estado começar a responder financeiramente por essas medidas. Porque o que acontece? Ou seja, não há nenhuma responsabilização do Estado, eventualmente há uma ação de indenização e a Justiça fixa R$50 mil, R$100 mil de indenização, a pessoa perde, na verdade, nesse caso, 4 anos preso e provavelmente uma vida que vai ser difícil de seguir um rumo normal. E o Estado simplesmente continua sem ser responsabilizado por os seus erros, né? Tem um detalhe nisso, Sebastião. Veja só, quer dizer, foram a uma delegacia para acompanhar o pai e sair preso, né? Ele fica 4 anos preso. O irmão dele é quem teve de fazer o habeas corpus. Você vê, a situação é tão grave que quantas pessoas não devem estar presas porque não tem um advogado ou um defensor público para amparar o pleito, dar acesso à justiça a este preso. Quantas pessoas, além deste, estão presas porque não tem um advogado ou um defensor público para trazer o caso aos órgãos de revisão do Poder Judiciário. Aqui foi o irmão dele que fez manuscritamente a petição de habeas corpus. Eu tenho dito isso, ministro Rogério, em todos os locais que eu tenho oportunidade de falar com relação a que a defensoria precisa expandir, né, para dar conta de verificar, pelo menos, essas situações mais gritantes que a gente vê aqui nessa corte, e eu trago isso desde a minha vice-presidência e presidência nesse sentido, que a defensoria tem que expandir, principalmente depois da condenação, que os presos ficam, depois que são condenados, são esquecidos no sistema penitenciário. Mas vamos prosseguir, o tempo urge, não é? Então, todos estão de acordo? Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo, objeto deste processo relacionado pelo eminente relator, tudo nos termos do voto do ministro relator. Decisão unânime. Agora, vamos, então, adiar todos estes, ministro. Eu estou aqui já no aguardo lá na presidência, para uma reunião, ainda com relação a coisas muito importantes que não pode passar de hoje,
E tem mais de 1 hora que nós estão esperando. Então, todos estes processos, o que eu vou apresentar a voto, ficam adiados para a próxima sessão. Vossa Excelência tem algum urgente, ministro Jesus? Não pode deixar para... Não, gente, não. Só tem esse 36 aqui que o ministro Sebastião está pedindo vista antecipada, então... Então, ele já está pedindo vista? Se você quiser julgar, a gente Ela, dá... agravo, latrocínio, matéria não pré-questionada. Eu peço vista e pronto. Então, fica chamado.